Fala galera, estamos aqui mais uma videoaula. Eu sou o professor Carlos Góes, de matemática, e hoje nós vamos falar sobre o estudo do domínio de uma função. Para começar, nós vamos pegar aqui um primeiro exemplo, né, onde nós vamos determinar o domínio da função f de x igual 5x mais 3 sobre x ao quadrado menos 16. Bom, para poder começar a determinar o domínio dessa função, nós precisamos lembrar que uma fração não é possível que haja o valor de zero. Todo e qualquer tipo de fração não se pode dividir nada por zero, né? Então a condição para que essa fração aqui seja verdadeira tem que ter apenas números acima de zero aqui. Então esses valores aqui eles têm que ser diferentes de zero. Qualquer outro número pode ocorrer aqui. Ok? Então a primeira coisa quando nós vamos fazer o estudo do domínio de uma função é verificar a condição dela. Então o x ao quadrado menos 16, ele só é possível dizendo que qualquer valor atribuído aqui ao x tem que ser diferente de zero. Ok? Não pode ser nenhum outro número. Aliás, pode ser qualquer outro número menos o zero. Então tem que ser diferente de zero. Agora a gente resolve a expressão, né? X ao quadrado diferente. Passa o 16 para o segundo membro. Vai ficar positivo. E como se trata de uma equação de segundo grau, nós vamos passar o expoente para o segundo membro, transformando esse 16 numa raiz quadrada. E como foi falado, é uma equação de segundo grau, e equações de segundo grau normalmente têm de uma ou duas raízes. Então, portanto, x é diferente de mais ou menos 4. Ok? A solução, então, dessa expressão, dessa equação ou dessa função, será que o x pertence, símbolo de pertence, aos reais, tal que x tem que ser diferente de 4 e x tem que ser diferente de menos 4. Então, nós passamos para cá o resultado encontrado da expressão. Lembrando que aqui, por se tratar de números reais, sempre vai aparecer aqui x pertence aos reais, tal que. E aqui você coloca o resultado da expressão que você calculou. Ok? Então, volta o vídeo, reveja novamente e aí acompanha na sequência os próximos exemplos. Beleza, galera? Ok. Ok, estamos mais uma vez no segundo exemplo, onde nós estamos verificando o estudo do domínio de uma função. Agora nós temos uma raiz quadrada, né? Uma raiz quadrada de 5 menos 3x. E a condição para que isso ocorra é que aqui, nessa expressão, o valor de 5 menos 3x tem que ser maior ou igual a zero. Porque se nós colocarmos, inclusive, o valor de 1, que pode ser que esteja pensando que, mas o 1 pode, né? Ele vai dar negativo. Então, como dito anteriormente, não existe raiz quadrada negativa. Então, a condição para que nós possamos determinar o domínio dessa função é que 5 menos 3x tem que ser maior ou igual a zero. Então, qualquer outro número nessa condição vai dar certo. Não pode ser 1, nem menos 1, etc. Somente maior ou igual a zero.
Então, vamos verificar se isso é verdade, essa linha afirmativa aqui. Então, nós vamos deixar o menos 3x no primeiro membro. Ok? Vamos passar o 5 para o segundo membro, ele fica negativo. A gente já pode multiplicar por menos 1 os dois lados da equação, da inequação, né? Para poder eliminar o negativo da variável x aqui. Lembrando que quando nós fazemos isso numa inequação, o sinal aqui ele inverte, né? Então fica 3x, agora ele vira para o outro lado, menor ou igual a 5 positivo. X menor ou igual a 5 sobre 3. Passando a dividir. Então tá aí o número inicial que você pode aplicar aqui no valor de x para que seja verdadeiro a minha afirmação. Então a solução, opa, tá parecendo 5 esse número. A solução da minha expressão será que x, lembra que eu falei na aula anterior, pertence aos reais, tal que isso aqui sempre está aparecendo, né? A gente leva esse cara para lá. X menor ou igual a 5 sobre 3. Beleza? Então tá aí a nossa determinação, né? A determinação do domínio. Esse é o domínio, né? A gente pode também escrever aqui no lugar do S, né? Como sendo domínio é igual, tal, né? E aí dá a solução na frente. Beleza? Então vamos para o próximo exemplo. Ok, pessoal? Estamos no nosso terceiro exemplo. Agora nós temos uma função um pouquinho mais complexa, mas se você seguir o passo a passo, você vai conseguir resolver outras semelhantes a essa. Então vamos à nossa condição. A primeira situação aqui é que x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Só lembrando porque que maior que igual a zero, porque não existe a raiz quadrada negativa, certo? E se nós colocarmos o valor de 1 aqui, ele vai dar negativo. Então tem que ser maior que zero. Vamos resolver então a expressão. X maior ou igual a zero. Passa o 4 para lá. Vai ficar positivo, então x maior ou igual a 4. Então está aí a nossa primeira expressão resolvida. No segundo caso, analisando a condição da segunda situação, a gente sabe que não pode ter zero embaixo, mas pode ter qualquer outro número. Então, no segundo caso aqui, se a gente colocar 1 aqui, ele vai dar menos 1. Então, qualquer número dividido por número negativo é possível, mas por menos vai dar menos. Então, o que não pode acontecer é dar zero. Então, x menos 2, ele vai ser apenas maior que zero. Porque diante da condição que nós falamos, x pode ser 1. Então, x maior que 2 positivo. Ok? Como nós temos duas situações, agora fica aí a dica, né? Quando ocorrer situações como essas, a gente precisa fazer a intersecção desses dois resultados. Então, nós vamos fazer aqui no cantinho para poder obter um resultado apenas, né? Então, x maior ou igual a 4, nós vamos fazer a intersecção dele aqui. O x maior que 2, vamos fazer a intersecção dele. Então, mais ou menos aqui a gente vai, vamos colocar o zero para cá, e a representação
da reta numérica dos números inteiros. Vou escrever aqui de vermelhinho os números. Então aqui seria o 0, né? Ponto de partida. Então, para a gente seguir a sequência, então aqui teria mais ou menos o 1, aqui o 2, o 3 e o 4. Então esse cara aqui nós vamos colocar aqui o 4. E aqui na sequência, o 1, 2, 3, 4. Então, esse cara aqui seria 0, 1 e 2, né? Vou colocar ele aqui. Vamos usar então o verdinho aqui. Vamos aumentar nosso pincel para a gente pintar o valor de x. Então aqui diz que o x é maior ou igual a 4. Então o x está acima, né, do 4. Ele é igual e está acima. Então nós vamos pintar esse cara aqui para cá. Ok. Aqui diz que o x ele está acima do 2. Então acima de 2. Então, a partir do 2 aqui, ó. A partir do 2. Se a gente for lembrar do lance de intervalos, né? A gente sabe que no primeiro caso a nossa bolinha, vou ver como é que vou testar aqui. A bolinha aqui do x, né, do número, seria cheia, né? Vou pintar de vermelhinho. Seria a bolinha cheia. Aqui, como é o símbolo de maior apenas, não tem igual, a bolinha é vazia. A intersecção ocorre da seguinte forma. Então esse camarada aqui junta com esse aqui, vai dar o 4. Então aqui ocorre a intersecção entre esse conjunto aqui com esse aqui, né? A bolinha cheia. Portanto, o resultado, né, o domínio da nossa função será que x pertence aos reais, tal que x deve ser maior ou igual a 4. Por que maior ou igual? Porque a bolinha, né, ela veio de lá para cá, fez a intersecção e surgiu aquela bolinha cheia, né? Então tem que ser maior ou igual a 4. Então tá aí a solução do nosso terceiro exemplo. Se você não entendeu muito bem isso aqui, né, esse processo aqui nós chamamos de intersecção entre conjuntos, né? Existe um estudo só sobre esse assunto aqui, que é intervalos, né? Estudo de intervalos. Dá mais uma pesquisadinha. Ok? Então aguarda aí uma próxima videoaula em que nós iremos falar sobre intervalos de conjuntos, né, numéricos. Ok, galera? Então fica o exemplo aí, o terceiro exemplo, fechando aí o estudo de funções, analisando o domínio de uma função. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir a nossa videoaula e compartilhar o saber para todos os outros colegas aí que estão com dificuldade em matemática. Reveja novamente o passo a passo, né? E procure exercícios semelhantes e tente fazer. Abraço, tchau!